aula agora, então, de construções e instalações, tá, pessoal? Só queria comunicar, então, que eu já postei lá o vídeo da nossa aula anterior de desenho e topografia. Quem não participou, quem ficou em dúvida sobre como fazer os cálculos de sistematização e terraceamento, eu expliquei, então, os dois exemplos na aula anterior e ainda expliquei um pouquinho sobre terraplanagem, tá? Já postei o exemplo de terraplanagem também, que a gente fez durante a aula, e eu vou elaborar aqui mais alguns exemplos para postar lá para vocês, então, fazerem de exercício, tá? Assim, outra coisa que eu queria comentar com vocês é que final de semana, então, eu dei uma verificada lá no Google das atividades entregues, tá? E fiz uma relação, então, e passei para vocês. Conforme, pessoal, vocês forem vendo, se tiver alguma coisinha errada, que a prof, às vezes, se equivocou no nome e tal, ou que eu coloquei lá que não entregou e vocês entregaram, vão me chamando no privado e a gente vai acertando, a gente vai ajustando, tá? Às vezes, quando tem algum nome repetido, pode ser que a prof trocou ou algo assim. Eu também postei uma atividade de estufas, né? Para essa atividade, então, eu postei aquele material que já tinha apresentado para vocês em aula. E eu postei mais um material falando mais um pouquinho sobre estufas, tá? Então, repete um pouquinho sobre os materiais, tá? Tem também as vantagens e as desvantagens, só que a diferença entre esse outro material é que ele tem os modelos de estufas, tá? Modelo arco, modelo capela, dente de serra, Bela União, Londrina, Espanhola, tá? Fala um pouquinho sobre os modelos mais usados no Brasil, tá? Então, basicamente, modelo arco, modelo capela, tá? E traz também um pouquinho sobre o cultivo em túneis, tá? Fala bastante sobre a estruturação e os materiais. Então, ele fala um pouquinho mais sobre os materiais em si, né? Tá? Então, sobre a questão dos princípios do efeito estufa, da ventilação natural, né? Fala um pouquinho sobre estufas não climatizadas e climatizadas, tá? Então, aí estão mais alguns conceitos, algumas orientações. Daí, então, eu coloquei a atividade para vocês estarem fazendo, tá, pessoal? Então, basicamente, nesse trimestre agora, o que a gente vai ter de avaliação? Olhando aqui as atividades, então, no portal, a gente vai ter essa avaliação sobre estufas, tá? Que vai ser, então, uma das notas de vocês. Vai ter o projeto final da instalação de suínos, tá? Então, vão ser essas duas avaliações, tá? Essa parte aqui do croquis e das instalações de bovines em si era mais da parte do segundo trimestre. Daí, enfim, eu vou ter que ir vendo como fechar isso, porque tem gente que não entregou nem do segundo trimestre e daí agora, então, tá tudo acumulado, tá? O Carlos havia me questionado sobre a entrega do dia 5, tá? O ideal, né, pessoal, como eu falei lá no grupo, é que vocês tentem se organizar para deixar tudo pronto muito antes disso, né? Porque o que acontece? Depois a gente tem Natal, a gente tem Ano Novo, né? E aí acaba que acumula tudo e vocês vão ficar com muita coisa para entregar. Então, o que vocês conseguirem ir deixando pronto e já entregando, show. Eu vi que tem gente que já está fazendo, já está se adiantando, então maravilha. Tá? Então, não deixem tudo para ser entregue em cima da hora, tá bom? Bom, agora hoje eu queria retomar aqui com vocês um cálculo que
até vocês me corrijam, enfim, se a professora Carol trabalhou isso aqui com vocês, é a parte de silos. Vocês chegaram a fazer cálculo de silo, pessoal? Eu fiz, mas com base nos slides, nos seus slides, não no que ela passou. Uhum. Tá, entendi. E como é que foi, assim, vocês entenderam como fazer? Como é que tá essa questão aí dos silos? Mais ou menos. É que assim, eu não tenho certeza se tá certo o cálculo, porque ela não, tipo, ela não corrigiu, ela não mandou de volta se tinha alguma coisa errada ou não. Tá, entendi. Aham, tá. Então, gostaria de fazer um com vocês, porque como eu não sei como é que ficou isso aí, né? Eu quero, então, retomar isso aí com vocês, tá? Eu trago aqui, então, um exemplo. Aqui tem os tipos de silos, né? Enfim, as vantagens e as desvantagens de cada um. E eu trago, então, aqui para vocês alguns dados que são necessários para a questão do dimensionamento, tá? Primeira coisa, então, assim, ó, a gente tem que levar em consideração o peso específico da silagem, tá? Então, isso varia bastante. Por causa do tipo, né, de silagem que a gente vai estar colocando lá no nosso silo. Outra, pelo tipo de compactação que a gente vai fazer. Então, se, por exemplo, assim, a gente vai construir lá um silo superfície, né, a gente não consegue fazer uma grande compactação. Então, a quantidade de quilogramas por metro cúbico é menor. Já um silo trincheira, eu consigo fazer um pouco mais de compactação. Um silo cisterna mais, e então um aéreo ou de encosta mais ainda. Então, o silo que mais eu consigo armazenar silagem é o aéreo ou encosta. E o que menos eu consigo é a superfície, né? Aqui eu vou trazer para vocês o cálculo, então, do silo trincheira, tá, pessoal? Então, para esse nosso silo, a gente vai estar considerando 500 quilogramas por metro cúbico. Bom, depois a gente tem que verificar, então, a questão da quantidade, tá? A quantidade ministrada por cabeça dia. Ou seja, quanto que eu dou, né, de silagem por cada animal. Então, aqui tem uma média, tá, pessoal? Mas não quer dizer que isso aqui é assim que vai ser. Daqui a pouco vocês têm uma outra organização com um médico veterinário, por exemplo. Daqui a pouco lá na propriedade é dado silagem mais algum outro tipo de alimentação, né? Então, tudo vai depender, tá, pessoal? Mas aqui, então, eu tenho, então, alguns exemplos para se considerar para bezerros, novilhas, vacas e touro, tá? Então, em média, bezerros de 8 a 10 quilos por dia, novilhas 12 quilos, vacas de 15 a 20, touro de 25 a 30 quilogramas dia. Além disso, então, a espessura da camada, tá? Então, ela é variável em função da compactação que foi realizada no enchimento do silo, tá? Como, de maneira geral, os silos do tipo horizontal são mais difíceis de compactar em relação aos verticais, esses possuem sempre uma espessura de corte maior. Então, falando de um silo trincheira, né, 15 centímetros, de um silo aéreo ou encosta, 7,5, e de um silo cisterna, 10 centímetros. Tá, depois disso, então, a gente tem que levar em consideração também o período de trato. O que quer dizer o período de trato? Para quanto tempo eu vou ter que armazenar essa minha silagem, tá? Então, vai ser para 100 dias, para 180 dias, né? O que é esse período? É o período de seca, né? O período que eu não tenho, então, outro tipo, né, de produção. Então, eu faço a silagem num determinado período para consumir num outro período onde está, então, o período de seca. Além disso, então, a altura do silo, quanto maior a profundidade do silo, melhor será o acamamento da massa. É recomendável uma altura de até 2,5 metros para descarga manual. No caso de corte por equipamento mecânico, a altura pode chegar de 5 a 6 metros.
O número de silos, então, não é aconselhável que se faça a silagem para armazenar em um único silo, né? Por quê? Primeiro que o enchimento demora muito, tá? Então, existe um risco de prejudicar a qualidade da silagem. Segundo, pode acontecer que o inverno chegue antes da época prevista e, nesse caso, perderíamos boa quantidade de silagem. E terceiro, na utilização de silagem, temos que tirar diariamente uma fatia mínima de 15 centímetros, e no caso de um silo muito grande, por exemplo, um silo de 150 toneladas, isso não seria possível, tá? Então, esses 15 centímetros é o mínimo que eu tenho que tirar a dia, de preferência, né? Então, um silo muito grande, muito largo, muito comprido, eu já não consigo fazer isso. Depois, então, a questão da bitola do trator, que eu tenho que levar em consideração, tá? Peso médio dos tratores, e as lonas, né? As lonas que eu encontro no mercado para cobrir o meu silo, né? Então, a questão da espessura da lona, né? E a questão dos rolos, né? De 50 a 100 metros, largura variando de 4, 6, 8, 10, 12 e 14 metros. Então, tudo isso eu vou ter que levar em consideração no momento de fazer o cálculo do meu silo. Bom, então aqui eu trago um exemplo para vocês de como dimensionar um silo trincheira, tá? A quantidade necessária de silagem é determinada de acordo com o número de animais, período de alimentação e a quantidade de silagem gasta diariamente. Então, aqui tem um exemplo assim, ó, pessoal. Um produtor possui 50 vacas, 2 touros, 15 novilhas e 10 bezerros. Determine as dimensões dos silos trincheira necessários para armazenar a forragem para alimentar esses animais durante o período seco de 130 dias. Qual deverá ser a área plantada com milho para produzir o volume de silagem necessário? A altura do barranco é de 2,3 metros e a produtividade de milho de silagem da região é de 25 mil quilogramas por hectare. Então, esse é o exemplo, tá? Agora, eu vou pegar aqui esses dados e vou passar lá para o Word para poder fazer esse cálculo com vocês. Então, tá aqui. O produtor possui 50 vacas, 2 touros, 15 novilhas e 10 bezerros. Então, nós vamos, primeira coisa, olhar aqui, tá? A questão do que a gente vai considerar, então, tá? Para ver quanto que a gente precisa de ração diariamente. Primeira coisa, então, 50 vacas, tá? Para 50 vacas, então, a gente vai considerar de 15 a 20 quilogramas dia, tá? Vocês podem fazer, né, o cálculo conforme vocês quiserem, né? Se quiser considerar 15, 16, 17, enfim. Eu vou considerar 20 quilogramas por dia, tá? Então, se eu tenho 50 vacas vezes 20 quilogramas por dia, eu vou precisar, então, de 1.000 quilogramas por dia para as vacas. 2 touros. Se eu tenho 2 touros, então, eu vou considerar 30 quilogramas dia, eu vou considerar tudo o máximo, tá? Então, 60 quilogramas dia para os touros. Agora, para as 15 novilhas, tá? 15 novilhas, então, são 12 quilogramas dia para as novilhas, tá? Então, 15 vezes 12, 180 quilogramas dia. E para os bezerros, que são 10, né? 10 bezerros. Eu vou considerar 10 quilogramas por dia. Então, 100 quilogramas dia para os bezerros. Então, o total que eu vou precisar. Então, eu tenho 1.000, né? Mais 60, mais 180 e mais 100. 1.340 quilogramas
por dia para, então, armazenar de silagem. Bom, então aqui já está o meu total de silagem por dia que eu vou precisar. Bom, o que mais aqui? Feito isso, eu tenho que calcular, tá? Agora, deixa eu só diminuir isso aqui, que tá muito grande essa fonte. Agora, eu tenho que calcular quanto que eu vou precisar em todo o período de seca, né? Aqui no exemplo, ele pede para a gente considerar, então, um período de seca, tá? De 130 dias. Então, eu vou fazer esse valor total dia vezes 130 dias, que é o período seco. Para ver quanto que eu preciso armazenar, então, tá? Então, 1.340 vezes 130 dias. Então, 174.200 quilogramas em 130 dias. É isso que eu tenho que armazenar no meu silo. Bom, feito isso, então, agora eu tenho que fazer o seguinte cálculo. Eu já sei quanto que eu preciso. Primeira coisa, eu vou voltar aqui e vou olhar quanto que eu consigo armazenar por metro cúbico, tá? Então, aqui eu consigo armazenar 500 quilogramas, né? Meia tonelada por metro cúbico. Então, vamos lá. Se eu tenho que armazenar 174.200 quilogramas, eu preciso ver quantos metros cúbicos eu vou precisar. Então, agora a gente vai calcular o volume, né, do silo. Então, o volume do silo vai ser dado da seguinte forma. Eu pego, né, o valor total que eu preciso. Então, 174.200 e divido, então, por 500 para verificar quantos metros cúbicos eu vou precisar, tá? Isso vai me dar, então, um total 348,4 metros cúbicos. 348,4 metros cúbicos. Tá. Isso é o que eu preciso de volume. Depois, pessoal, eu vou precisar verificar também, assim, ó, que no mínimo eu tenho que fazer 2 silos. Pela questão, então, que foi falado, né, de não ter perigo de estragar a silagem, né, então, para não ter esse tipo de problema. Então, como eu tenho que fazer 2 silos, cada um tem que ter 174,20 metros cúbicos cada um. Pronto. Então, eu já sei a metragem cúbica aqui de cada silo. Tá. Agora, vamos, então, iniciar pelo que a gente sabe de valores conhecidos aqui, ó. Primeira coisa, a gente já sabe qual é a altura. Como é que a gente calcula, então, um silo trincheira? O silo trincheira, ele vai ser dado pela área também, é parecido com aquela questão que a gente fez antes de terraplanagem. O que a gente tinha? A gente tinha, lá a gente tinha todas as medidas, aqui a gente vai ter que criar essas medidas, né? Então, é também um trapézio, tá? Então, primeira coisa, eu tenho a altura do barranco, 2,3 metros, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar a fórmula, deixa eu ver se eu coloquei aqui. Eu vou pegar a outra aula que tem a fórmula, só um pouquinho. A gente vai utilizar essa formulazinha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui.
Tá aqui. Ó. A gente tem, então, aqui. Determinação das dimensões do silo, sabendo. Então, no caso aqui falava que a altura do silo terá 2 metros, o nosso tem 2,3. E a bitola traseira do trator tem 2,3 metros. Aqui a gente também vai considerar 2,3 metros. Então, a base menor do silo, tá, pessoal? Base menor, ela é dada da seguinte forma. 2,3 metros, que seria a bitola traseira, mais 3 metros. O que que é os 3 metros, ó? Os 3 metros colocados deve-se a necessidade de espaço para que o trator possa realizar a compactação, tá? Então, a gente coloca o valor da bitola traseira mais 3 para a questão da compactação. Essa vai ser a nossa base menor. A base maior, ela vai ser dada pela base menor mais metade da altura do silo, tá? Então, vamos começar aqui a fazer os nossos cálculos. Então, vamos lá. Base menor. Base menor vai ser dada pelo seguinte: 2,3 mais 3 metros. Então, a nossa base menor aqui, ela vai ter 5,3 metros. A base maior, então, vai ser a base menor, que foi 5,3, mais a metade da nossa altura. Então, a nossa altura, tá, era 2,3, então, metade, então, é dividido por 2. 2,3 dividido por 2. Essa vai ser, então, a nossa base maior. Vamos lá. Então, 2,3 dividido por 2, mais 5,3. 6,45 é a base maior do nosso silo. Então, agora eu já tenho a base menor, a base maior, eu já sei a altura, então eu já consigo calcular a área, né? Já consigo calcular a área. Qual que é a área? A área do trapézio, né, pessoal? Que nem a gente fez antes. Então, é base maior mais base menor vezes a minha área, a minha altura, perdão, e tudo isso dividido por 2. Tá? Todo esse valor dividido por 2. Então, quanto é que vai me dar isso? Quanto que é a minha base maior? 5, perdão, minha base maior 6,45, mais a minha base menor, que é 5,3, vezes a minha altura, que é 2,3, tudo isso, então, dividido por 2. Tá? Essa, então, vai ser a área do meu silo. Então, vai ser igual, vamos lá, 6,45 mais 5,3 vezes 2,3 dividido por 2. Então, 13,51 metros quadrados. Essa é a área, tá, pessoal? Agora, para eu saber o volume, então, eu preciso fazer vezes ainda o comprimento, tá? Bom, se eu sei, pessoal, que eu tenho que fazer 2 silos de 174,20 metros cúbicos, eu já sei qual é o volume, então só falta eu ver o comprimento. Então, eu pego o volume, que é 174,20, dividido pela área que eu acabei de calcular, 13,51. Eu vou arredondar aqui. Não, deixa assim, 13,51. Então, 174,20 dividido por 13,51. Então, isso me dá um total de 12,89 metros de comprimento do meu silo.
tá? Arredondando, né? Eu vou fazer, então, 13 metros de comprimento. Profundidade, no caso, né? Então, basicamente é isso, pessoal. É assim que se faz o cálculo do silo, tá? Então, olha só. Retomando aqui. Primeira coisa, então. Verificar quanto de silagem eu preciso para um dia. A partir daqueles dados que a gente tinha na tabela lá, eu estimei os valores máximos, tá? E tudo depende de como que vai ser aí na propriedade, né? Aonde vocês vão estar ou onde vão trabalhar, enfim. Quanto que tem que ser considerado por cada animal. Daí, faz-se, então, o valor por animal dia e calcula-se o total da quantidade toda, né? De todos os animais por dia. No nosso caso aqui, 1.340 quilogramas, tá? Dia. Aí, multiplica-se pelo período seco. Nesse nosso exemplo, o período seco era de 130 dias, tá? Período seco. Então, deu um total de 174.200 quilogramas em 130 dias. Feito isso, a gente vai pegar o valor total de quilogramas que a gente precisa de silagem e dividir por 500. O que é 500? É a quantidade de silagem que vai por metro cúbico, tá? Como é um silo trincheira, a gente considerou 500 metros cúbicos. Então, 348,40 metros cúbicos. Bom, o que se aconselha é que se faça pelo menos 2 silos. Daí vocês têm que analisar também a questão do espaço de vocês. Vocês têm um espaço para fazer um silo com 13 metros de comprimento? Não, prof, não tenho. Mas eu tenho espaço para fazer mais silos, porém mais curtos. Tranquilo, então façam eles mais curtinhos, não tem problema, tá? Daí façam mais silos. Então, no mínimo, eu considerei aqui 2 silos, tá? Que é o que é mais apropriado. 174,20 metros cúbicos cada um. Pega esse valor aqui em cima, divide por 2, 174,20 cada um. Bom, como que se calcula a base menor? Então, a base menor, 2,3 mais 3. 2,3 que é a bitola do trator, mais 3 para a área de compactação. Então, nossa base menor, 5,3 metros. Base maior, 5,3, ou seja, é a base menor, né? Mais metade da altura do meu silo. No nosso exemplo, o nosso silo tinha que ter 2,3 de altura. 2,3 dividido por 2, 6,45. Então, eu já tenho minha base menor, minha base maior, já tenho minha altura, então agora eu já consigo calcular a área do meu silo. A área do meu silo vai ser dada por a fórmula aqui do trapézio, base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Então, tá aqui, 6,45 mais 5,3, vezes a altura, tudo isso dividido por 2. 3,51 metros quadrados é a área. E agora, então, como é que eu vou saber qual que vai ser o comprimento? O comprimento vai ser dado, a profundidade do meu silo, né, no caso, vai ser dado pelo quê? O volume que eu precisava, que já foi calculado lá em cima, dividido, então, pela área. Então, eu sei que eu preciso de 12,89 metros de comprimento. Arredondando, então, né, porque eu não vou fazer exatamente 12,89, então eu faço 13 metros de comprimento. Então, tá calculado aí o meu silo, tá, pessoal? Aqui, teria que se considerar uma perda aí de uns 10%, mais ou menos, quando a gente vai retirar a silagem lá do silo, tá? Existe uma perda. A prof não colocou aqui essa perda, porque eu já estou considerando os valores máximos de silagem por animal. Então, por isso que eu não coloquei essa perda, tá?
mas nesse caso daria para se acrescentar ainda uns 10%. Bom, feito isso, então, o que falta nós calcularmos é a área plantada de milho para produzir, então, esse volume de silagem necessário, tá? Aqui foi considerado que a produtividade do milho está de 25 mil quilogramas por hectare. A gente precisa produzir 174.200 quilogramas. Então, a quantidade de área plantada vai ser dada 174.200 dividido por 25 mil, tá? Então, vamos ver quanto é que vai dar isso aqui. Vou precisar aí de 6,968. Também vou arredondar para 7. Hectares. Claro, né, pessoal? Tudo varia assim, ó. Como é que é a produtividade na nossa região, né? Como é que tá, como é que não tá, né? Questão da estiagem, tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Mas aqui, então, é um exemplo de cálculo, tá? Então, para esse silo, a gente precisaria de 7 hectares para poder, então, produzir para esse período aí de seca de 130 dias, tá? Outra coisa que eu queria, então, só para finalizar, eu queria comentar com vocês. Vocês aprenderam direitinho a fazer o dimensionamento de uma sala de ordenha também, né, gente? Para poder fazer o projeto, certo? Sim. Sim? Tá. Legal, então. Então, pessoal, era mais isso que eu queria mostrar para vocês na aula de hoje, tá? Então, a gente acabou falando de estufas, né? Acabou falando um pouquinho agora de silos, tá? Aqui tem alguns dados também para questão de cálculo de depósitos para urina e fezes, também tem aqui esses dados, vocês podem dar uma olhadinha. E aqui, então, nesses slides tem alguns exercícios, tá, pessoal? Mas isso aqui, então, eu queria que vocês fizessem, né, a critério de exemplo, tá? Não precisa fazer o esboço, tá? Mas só fazer os cálculos mesmo, tá, pessoal? De uma instalação de gado de leite intensivo, né? Dimensionar, então, mais ou menos quanto é que daria a sala de ordenha, com fosso do tipo passagem, ala dupla para 110 vacas em lactação, o estábulo do tipo box individual para deitar, o dimensionamento da sala de leite, escritório e banheiro, e o desenho não precisaria fazer, tá? E aqui, uma sala de ordenha do tipo espinha de peixe, né? Ala dupla para 84 vacas em lactação, o estábulo individual para deitar e alimentar, e a sala de leite, escritório e banheiro. E aqui, então, tem um exemplo para fazer, então, o cálculo do silo, tá? Esse cálculo do silo a gente já fez. Deixa eu ver uma coisa. É o mesmo exemplo que eu já fiz para vocês, então esse não precisa fazer. Tá. E aqui, então, tem mais um exemplo também para dimensionar um silo, tá? Então, podem fazer os 5, o 4 já está pronto. Sobre os demais dimensionamentos que eu coloquei aqui em cima, nesse slide aqui dessa aula, tem tudo como calcular cada tipo de sala, cada tipo de box, enfim, deem uma olhada geral e tentem fazer os cálculos, então, tá? Só a critério de exemplo, mas o que diz para fazer o desenho não precisa, tá? Porque eu sei que vocês fizeram a maioria dos projetos também com sala espinha de peixe, né? Enfim. Então, queria que vocês fizessem mais um pré-dimensionamento a partir dos dados que foi dado aqui, tá, pessoal? Só a nível de exemplo, ok?
A princípio é isso, né? Fico aí no aguardo, então, das atividades. É importante, né, que vocês enviem o quanto antes, tá, pessoal? E qualquer dúvida que vocês tiverem, então, vocês podem estar me chamando, que a prof está aqui para auxiliar vocês, tá bom, pessoal? Alguma pergunta? Prof, essas atividades é para deixar no caderno ou a prof vai criar alguma coisa para